Agora na CBN, Café, Saúde e Direito, com Stefano Cossenza. Bom dia, doutor Stefano, tudo bem? Bom dia, Camila, tudo jóia? Hoje, Café Saúde e Direito vai trazer como assunto a prevenção da inadimplência. Quem vai participar conosco para falar, sobre esse assunto é o Murilo Gomes, doutor Murilo Gomes, advogado especialista em recuperação de créditos. Bom dia, doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Bom dia, Camila, muito bom dia. É um grande prazer estar aqui. Que bom. E aí? Ô Murilo, eu gostei do sorriso, hein? Tem que estar com sorriso no rosto, né? Advogado sofre demais, a gente tem que dar uma... Que dó que eu tenho de vocês, advogados. Poucos sabem o dia a dia como que é, né? Com certeza, lidando com a inadimplência, então, são problemas todos os dias. Ô Murilo, vamos quebrar um pouco o protocolo, já começando. Falando em lidar com a inadimplência é uma questão muito estressante. Então tem que ser muito estratégico, tanto pro profissional da saúde, quanto pro advogado trabalhar isso nas partes administrativas. Então a gente vai trazer um pouco disso, né? Como que funciona no dia a dia, o que o profissional da saúde precisa ter ali para que não aumente cada vez mais essa inadimplência. Porque o médico acha que se formou, vai começar a ganhar dinheiro e existem as inadimplências, tanto das empresas que fazem plantão, quanto dos próprios pacientes, né? E falando um pouco disso, vamos começar com a questão da prevenção. Como que o profissional da saúde, como que os médicos podem prevenir contra a inadimplência ali nas suas práticas médicas, as suas práticas clínicas? Uhum. E quais estratégias ou medidas você vê que eles podem adotar? Bom, um conselho, que a gente dá para os médicos e acho que profissional como um todo, mas voltado aqui para a área médica, eu acho que a relação entre o médico e o paciente ela tem que ser pautada pela clareza. Primeiramente de forma verbal, então aquele primeiro atendimento que o médico vai ter com o paciente, ele deixar bem claro, os procedimentos que a gente vai realizar vão ser esses, e os custos para esses procedimentos vão ser esses. E deixar de forma expressa, que o pagamento vai ser feito de forma à vista, vai ser feito de forma parcelada ou vai ser através do plano de saúde. Então, em primeiro momento, é deixar isso expresso para o paciente de forma verbal. E evidente que isso também, como a gente sabe, tem que estar no papel. Então o médico tem que passar um contrato para o paciente, um contrato bem redigido, principalmente feito por um advogado especialista em direito médico, que ele vai pautar os procedimentos, vai pautar a forma de pagamento que esse paciente vai realizar para o médico. Então, eu acho que o principal é isso, é voltar para a clareza para o paciente de forma verbal e também de forma escrita através de um contrato entre eles. E é importante ter algumas cláusulas desse contrato, né? Uhum. Deixar o serviço muito delineado, porque se tiver uma intercorrência ali no procedimento, porque o médico não seja responsabilizado, né? Claro. É importante, porque a gente sabe que em alguns procedimentos médicos eles podem acontecer alguns problemas que às vezes são previstos, mas a gente não espera que vai acontecer. Então é importante que o médico deixe isso claro para o paciente, dizendo assim, a gente vai realizar tal procedimento e caso ocorra alguma intercorrência, o valor que o senhor está pagando aqui não está incluso, de repente, uma internação numa UTI, uma intervenção de um outro médico especialista. Então é importante que isso esteja na cláusula do contrato, delimitando exatamente o procedimento que ele está pagando ali para ser feito. E que em eventual internação ou alguma intercorrência a mais, ele vai ter que arcar com os custos disso depois, E isso, de fato, vai evitar uma inadimplência futura ou, quem sabe, até um processo judicial. Certo, é porque muitas vezes a pessoa faz o procedimento ali com o dinheiro contado e o médico não fala, que pode ter uma intercorrência. Uhum. E quando tem essa intercorrência, de quem que vai ser essa conta? Exatamente. Então, o médico se prevenir desse custo, que
muitas das vezes a gente sabe que fica no bolso do médico. Então ele precisa delimitar exatamente isso para o paciente ficar muito expresso. E hoje sabemos que uma média aí de uma UTI particular parte de R$3.000 a diária. Então é muito caro para uma pessoa e a pessoa tem que estar preparada, né? Se ela não tiver o dinheiro, ter como formas de obter esse dinheiro, né? Então eu vejo que se o paciente está ali falando que são as últimas economias, o médico tem que ter um pouco de prudência também para orientá-lo que é necessário uma reserva ali, inclusive pro pós-operatório. E é legal isso, Stefano, porque a gente o médico parte de uma premissa de que ele não está ali só interessado em realizar o procedimento e ganhar os honorários médicos dele, né? Também está preocupado com a educação financeira do paciente, de não prejudicar ele caso ocorra algum problema não previsto, né? Certo. Ô Murilo, e também a gente sabe que não é só o paciente que deixa de pagar o profissional da saúde. Tem também os planos de saúde. Muitas vezes os planos de saúde fazem glosas, né? Eu queria que você falasse um pouco o que o médico pode fazer para evitar essas glosas e se existem boas práticas para minimizar esses não pagamentos, né? Por parte do plano de saúde. Sim. Então, Stefano, glosas, né? O que são glosas? Acho que alguns ouvintes não vão saber. Então, a glosa é quando o paciente vai fazer um procedimento com o médico através do plano de saúde e ali vem aquela tabela, né? Que muitas pessoas chamam de guia, né? Uma tabelinha ali do que vai ser feito naquele procedimento. Então, o paciente vai lá, faz o procedimento, na hora do plano de saúde pagar para o médico, não pagou integralmente o que foi feito. Então, pagou algumas coisas só. A gente chama isso de glosa. Então, como que o médico pode evitar isso? Então, essa relação agora, a gente está falando do médico com o plano de saúde, né? O que o médico tem que fazer? A clínica, né, o hospital, que seja, tem que estar bem organizado administrativamente. Então, as guias têm que estar bem descrito o que vai ser feito, quais equipamentos vão ser usados, quantos médicos, às vezes, vai trabalhar naquele procedimento, né? Então, para quando enviar isso ao plano de saúde, esteja bem discriminado e o médico também preveja o que pode acontecer para ele não arcar com um prejuízo futuro, né? Às vezes ele não prevê uma coisa que ele precisaria utilizar naquele procedimento e ele ficar com esse prejuízo, né? A gente vê muito cirurgias grandes de pessoas idosas, por exemplo, que é necessário botas pneumáticas, algumas, às vezes nem no ato cirúrgico, mas no pós-cirúrgico, quando o médico está ali, o paciente está naquele repouso de 6 horas, um dia, que vai ficar ali internado. E se o profissional tivesse uma atenção na hora de fazer o pedido da internação, não traria nem desconforto depois pro paciente, né? E agora falando, o paciente tem um plano de saúde, aquele plano um seguro saúde. O seguro saúde o paciente tem que pagar. E depois pedir o reembolso. O que você sugere que o profissional faça naquele momento para que o paciente não se sinta, o meu plano de saúde não me reembolsou tudo, você vai me devolver o dinheiro que eu te paguei? O que é importante que o médico oriente e a forma dessa orientação para que o profissional não entre depois, o cliente não entre com uma ação contra esses profissionais da saúde? Sim, hoje em dia está muito em tese isso, né? Que alguns planos de saúde, o paciente ele tem que ter um desembolso, então ele tem que pagar o procedimento para o médico para ele ter um reembolso do plano de saúde. Então, de fato, ele tem que ter ali, né, tirar do próprio bolso dele para depois pedir o reembolso. Então, quando a gente pensa que agora essa relação de inadimplência vai estar entre o paciente e o plano de saúde, e o médico acaba sendo um terceiro interessado e muitas das vezes ele é lesado pelo paciente, né? O paciente acha que ele tem a responsabilidade sobre isso.
Então, uma orientação para o médico é voltando sempre para clareza para o paciente, né? Falar, o senhor vai me fazer o pagamento aqui, a questão do reembolso vai ser lidado diretamente com o plano de saúde. E evidente que o médico ele tem que auxiliar o paciente na questão de documentação, né, Stefano? Então, assim, ele tem que dar todos os prontuários necessários para esse reembolso para o plano de saúde. Ele tem que dar todos os recibos, emitir notas fiscais e deixar claro para o paciente que o reembolso vai ser feito pelo plano de saúde, né? Que o trabalho dele ali vai ser apenas o médico mesmo. Essa questão financeira vai ficar para o plano de saúde. E falando deixar claro, né? Dê alguns exemplos de um paciente, não só para o médico, pode ser questões odontológicas também, do paciente deixar de pagar o tratamento. Ele fez um tratamento continuado, só que ele deixou de pagar. Sim. Quando a gente fala de um procedimento único, né, que o paciente vai fazer uma cirurgia do coração, então ele vai pagar os honorários do médico uma vez só, ele vai sair dali, vai fazer seu repouso e tudo mais. Então é um procedimento só. Quando a gente fala de um tratamento contínuo, como é o caso que o Dr. Stefano trouxe, acontece muito com dentistas, né? Quando vai fazer a questão dos aparelhos, que ele tem um tratamento contínuo durante muitos anos. Então, é uma forma, sim, do médico evitar a inadimplência, deixando claro para o paciente, olha, se você não pagar o que você tem que pagar mensal, o que a gente combinou aqui, o prejudicado, na verdade, vai ser o paciente, né? Que não vai ter o seu tratamento feito de maneira eficaz. Então, isso é muito, muito importante, óbvio, né? Porque eu acho que o médico, ele evita a inadimplência, né? Então ele não tem esse risco de ficar com prejuízo. E também o paciente é orientado de que o maior prejudicado vai ser ele com o seu tratamento, seja ele odontológico ou seja até voltado para o médico mesmo, né? Que quando a gente fala de saúde não dá para brincar. E a pessoa ser prejudicada por uma questão de saúde, por questão financeira, né? É muito delicado. Então o médico tem que deixar muito claro isso para o paciente, com certeza. E a questão dos contratos, né? Como que tem que ser as ferramentas, as cláusulas contratuais, o que você indica que conste num bom contrato? Porque agora nós não estamos falando só da área da saúde. Nós estamos falando, meu paciente não pagou, eu tenho que executar. Como que eu faço? O que eu preciso ter num contrato devidamente bem feito para que não tenha esse problema de inadimplência, que na hora que você chegue até em juízo para cobrar, que tenha um respaldo jurídico. Um bom contrato, eu diria que um bom contrato é aquele que ele prevê tudo que pode acontecer. Evidente que se a gente for fazer um contrato dessa forma, ele vai ser gigantesco, né? Pois mas, 50 mil cláusulas. Exato. mas de fato é isso. Eu acho que quando um advogado vai fazer um contrato voltado para essa área, né, a gente tem que, sim, pensar em tudo que pode acontecer, né? Então, deixar muito bem delimitado. Vamos começar aqui da parte financeira. Como que vai ser feito esse pagamento? De que forma que ele vai ser feito? Vai ser feito por dinheiro? Vai ser feito por cartão? Então, isso está muito expresso no contrato. É importante também, quando a gente tinha falado das intercorrências, isso está no contrato também. O médico colocar lá que eu vou fazer de tal a tal coisa, eventual internação, intercorrência de um outro médico precisar me auxiliar, isso não está incluso. E, além de tudo, um contrato está bem estruturado até para o paciente entender. Porque, pensando agora o que o Stefano falou da questão de uma eventual execução desse contrato lá na frente, por uma questão de inadimplência, é patente que no juízo pode acontecer do juízo dizer assim, esse contrato aqui está numa linguagem que o paciente jamais entenderia. Então é importante estar bem escrito para qualquer pessoa entender, né? Qualquer leigo entenda. Qualquer leigo entenda. E é importante, sim, ter testemunhas, assinar esse contrato. Claro. Quando a gente pensa em executar, né? Se tiver um contrato assinado apenas pelo médico e pelo paciente, com certeza a gente vai ter problema lá no judiciário depois. Então é importante que o médico também faça que 2 testemunhas assinem esse contrato para dar mais efetividade para ele, pensando lá na frente. Tomara que não, que ele precisa ajuizar esse contrato para receber esses valores. E
E questões de multa? O médico pode colocar multa, pode colocar cláusulas de retenção de valores? Vamos supor, tem um procedimento ali agendado para amanhã. O centro cirúrgico já está todo reservado, anestesia, equipe de enfermagem. Chega num dia antes, o paciente fala que não vai. Como que fica esses custos? Sim, o médico ele pode sim colocar esse tipo de multa no contrato, é legal e é uma forma de resguardar, né, esse prejuízo que ele tenha. E voltado para a parte mais de clínica, né, quando a gente fala de consultas, a gente sabe que o cancelamento de consultas médicas ela é bem recorrente e quem suporta esse prejuízo é o médico. Então ele pode sim pactuar no contrato, nesse caso de uma consulta, né, que o paciente tem que comparecer e caso ele não compareça, né, uma eventual consulta pago adiantado, ele pode reter uma porcentagem desse valor para não ficar com prejuízo. Certo. E com base em tudo isso, né, como que seria uma administração eficiente dessa carteira do médico de recebíveis, contas a receber, visando reduzir a inadimplência? Quais formas de pagamento, meios de pagamento que seriam interessantes esse profissional utilizar para que evite, né, essa recorrência da inadimplência? Uhum. Bom, um método de pagamento que é aceito, né, que o médico pode aceitar e que de fato vai reduzir a sua inadimplência como a gente sabe hoje em dia, são poucas as pessoas que utilizam dinheiro, né, para pagamento. Uhum. Então o médico pode aceitar um cartão de crédito, de débito na sua clínica e ele pode parcelar o procedimento lá em 12 vezes que ele consegue reduzir isso, né, de fato. E ter um administrativo da clínica muito bem organizado, porque no caso aí de um pagamento por boleto, né, é bom ter alguém ali na clínica que vai lembrar o paciente de, sua parcela vence amanhã. Então, de repente, aí dependendo da estrutura do médico, colocar um software de cobrança automática, de lembrar o pagamento, em caso de atraso, avisar que está em atraso. Então, essas são formas que o médico ameniza a sua inadimplência, né? Mas uma grande sugestão é o próprio cartão de crédito. E não existe método que garante o recebimento, né? Não garante. Pode ter o cancelamento do cartão de crédito. Uhum. Ô Murilo, eu te agradeço aí pela participação. E se quiser deixar alguma dica aí pro profissional da saúde, minimizando aí os riscos, fique à vontade. Stefano, uma grande dica é procurar um advogado especialista, com certeza, para acompanhar a sua clínica ali no consultivo, no extrajudicial e no judicial. E que assim ele vai se resguardar de sua inadimplência com toda certeza. Foi um grande prazer estar aqui hoje. Prazer foi nosso. Murilo, obrigada pela sua participação. Doutor Stefano, obrigada por hoje. Um abraço para você, uma excelente semana. E a gente volta a se encontrar então na semana que vem. Então até semana que vem, Camila. Obrigado, Murilo. E obrigado a todos